Olá, minha Paraíba, hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023, estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade. A partir de agora você fica sabendo das notícias da política aqui na Paraíba e no Brasil. Quem vai estar comigo aqui sentado é o senador veneziano Vital do Rego, ele que é vice-presidente do Senado Federal, é presidente do MDB da Paraíba e esteve hoje pela manhã num evento do PSDB, partido que mudou a lei de direção. Sai o Pedro Cunha Lima, entra o deputado Fábio Ramalho, e aí o senador veneziano foi prestigiar ali lideranças políticas da sua base, entre elas o deputado Tovar Correia Lima, a deputada Camila, o prefeito de Campina Grande, que é do PSD, mas estavam todos lá para falar em unidade desse grupo aí. E é exatamente o senador que eu cumprimento nesse início de programa. Senador veneziano, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu é que agradeço a oportunidade, mais uma que vocês me concedem para vir, tanto quanto às pressas, o cabelo mostra isso, assanhado, mas não poderia lhe faltar, e faltar ao seu público, para conversar um pouco sobre situações políticas e dizendo da minha alegria de ter podido prestigiar a convite do deputado Pedro Cunha Lima, que passou o bastão da presidência do PSDB ao nosso companheiro, também amigo, deputado Fábio Ramalho, e de lá para cá cumprir essa missão que para mim é muito cara. Não, seu cabelo tá em mudança, em transformação, mas o aperto de mão é o mesmo. Se o cara não estiver firme aqui, o cara cai da cadeira aqui com o seu aperto de mão. Deixa eu lhe dizer, hoje é aniversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula está aí, ó, na tela para você, está completando 78 anos, né? Ele nasceu em 1945, 78 anos. O presidente Lula tem aí uma história, né, extremamente surpreendente no Brasil. Goste você dele ou não, você reconhecer que ele tem ali uma trajetória e é muito rara do ponto de vista de um nordestino que sai do interior de Pernambuco e se torna 3 vezes presidente da República, com toda a história aí de ódio e amor em relação ao presidente Lula. Você parabenizou o presidente Lula hoje, senador? Cumprimentei-o. Como ontem, rapidamente, eu fui para uma audiência com alguns companheiros no Palácio do Planalto e o saudei à distância, porque ele estava também recebendo ministros da República, e hoje, não apenas protocolarmente, mas pelo apreço, pelo carinho, respeito, admiração que tenho, que sempre demonstrei na condição de eleitor, e pelo parceiro, na condição de agente político, de quem deve sempre se lembrar dos gestos maiores, largos, que eu recebi quando fui prefeito de Campina Grande, das atenções que ele nos dispensava nos pedidos que nós formulávamos. E hoje também não há como negar o comportamento que o presidente Lula teve comigo, na confiança questionável, quando muitos colocavam dúvidas sobre a sua posição em 2022, e ele em nenhum momento tergiversou, não deixou dúvidas, veio, pediu por mim. Então eu sou muito agradecido à confiança, tenho podido ajudar no Senado Federal, porque não é uma ajuda meramente, Luiz, por uma, entre aspas, exigência de relação de governo, é por ter convicções próprias e que são convicções que convergem com aquilo que está sendo posto pelo governo. Como é que você acha que ele está terminando esse primeiro ano desse terceiro mandato? Como é que você está achando que ele está em 2023? Muito bem. E faço uma avaliação, porque devemos assim fazê-lo e temos que estar junto aos que integram a base do governo no Senado, na Câmara, na esplanada do Ministério. É como você faz. Termina o programa, você se reúne com os seus, você analisa pesquisas, números, em que pode melhorar, em que errou, em que está dando certo. Não é diferente na política e principalmente na gestão. Luiz, imagine o tamanho da responsabilidade e quantos não foram os desafios postos de cara para o novo governo. Difícil, Luiz. Muito difícil para o presidente Lula, que assumia com problemas sérios econômicos, com problemas sérios fiscais, muitos não dizem, mas sim, com problemas de quem não tinha orçamento e passou a ter, porque teve um papel articulador junto à Casa, Câmara e Senado Federal para que a PEC de transição fosse aprovada. Afinal de contas, não teríamos nada esse ano se assim não se desse.
8 dias depois de tomar posse, numa belíssima e extraordinária demonstração cívica do povo brasileiro, lá em Brasília, acontece aquele conjunto de episódios deploráveis e lastimáveis do dia 8, os atos golpistas antidemocráticos, e o Brasil começa, primeiro, recorde-se das declarações que foram feitas pelo então ministro anterior da Economia, Paulo Guedes, que o Brasil teria em 6 meses a mesma condição da Venezuela e em 1 ano as condições da Argentina. Hoje nós temos uma inflação abaixo da meta, hoje nós temos a perspectiva de ver um crescimento na ordem de 3% ao final do ano. Hoje nós temos projetos sendo desenvolvidos com oportunidades que permitem a diminuição do desemprego formal, né? Então, são números, são demonstrações que os 10 meses dessa gestão têm sido efetivamente positivos. Agora, senador, no campo político há um debate, talvez até dentro de alguns aliados, sobre questionando se o presidente acerta ou acerta mais ou erra mais, avançando, abrindo as portas para o centrão. Há quem goste da tese, mas ache que há ali um certo exagero, na porta está muito larga nesse sentido. Qual a sua leitura? Eu tento com muito cuidado pôr à mesa as minhas posições, o meu convencimento. O presidente, 78 anos de vida, para quem foi eleito 3 vezes de forma democrática, Luiz, em outras palavras, sabe com quem lida, sabe com quem convive, conhece a todos que o circundam e também aqueles que estão chegando, né, no ambiente da política. Ele é experimentado, ele sabe o que está fazendo, ele sabe quem é genuinamente correligionário, ele sabe quem é que divide com ele as mesmas convicções de projetos e sabe daquilo que o sistema presidencialista impõe. Então, o presidente Lula teve a aventura, eu acho que o Brasil teve a aventura de poder vê-lo de volta à presidência. A mesma aventura não teve de ver na Câmara dos Deputados, principalmente, uma maioria que lhe desse a tranquilidade de poder administrar sem ter tanta flexibilidade. Isso é fato. Você está dizendo que, do ponto de vista estratégico, o presidente se move em função dessa imposição que o sistema acaba impondo, mas não faz isso com ingenuidade nem com ilusão. Não, sabe, até porque alguns companheiros, novos companheiros, aí cabe muito a população saber identificar, não serei eu a dizer. A gente tem que ter um crivo, né? A gente tem que ter uma análise crítica, porque isso faz mal à política, sabe, Luiz? Ou seja, hoje não, há alguns anos, as 2 últimas décadas, isso se tornou tão comum que nós não mais valorizamos o que é ser coerente, o que é se manter. Você tem agentes políticos que só vivem estando agarrados e atrelados ao governo. Você já notou? Então, isso é muito ruim, porque você perde a condição de apresentar-se conquistando e convencendo por suas ideias, pelos seus posicionamentos, pelo que você pensa. Hoje você está na mais renhida posição como integrante de um determinado bloco, basta que esse bloco não se dê bem no processo eleitoral, não mais do que alguns meses já são suficientes para que você se torne o mais ávido, o mais intrépido defensor dos novos governos. Isso é muito ruim. Senador, essa sua classificação veste a roupa de alguma liderança política aqui na Paraíba? Não, eu não vou personificar, eu estou fazendo uma análise geral. Respondendo a você, o presidente Lula precisou fazer concessões? Precisou, o sistema impõe. Se eu concordo ou não, não adianta. Ou seja, é natural que quem abra, não mais abrimos páginas de jornais, mas quem pegue um telefone e observe, você destravar uma pauta na dependência de que um anúncio de indicação, seja este ou seja aquele, não estou agora... Se eu falar os nomes, o senhor confirma? Não vamos, porque depois vão deturpar ou podem interpretar como se eu estivesse... Eu estou falando de uma maneira geral. Eu não gosto dessa política. Eu acho que você fazer de uma maneira onde você se envolva, onde você seja conquistado, onde você convença, é muito melhor do que você tratar. Por quê? Porque é uma relação artificializada.
Agora, tá claro, assim, e acho que também de seus aliados adversários reconhecem a sua ascensão junto ao projeto do governo Lula, ao próprio governo Lula, seu trânsito em Brasília, no Palácio do Planalto, e ao mesmo tempo isso tem ali um bônus, mas também tem o ônus do ponto de vista da cobrança, da expectativa em relação a isso. Muito recentemente a Paraíba se viu ali discutindo narrativas de, olha, o governo cortou verbas para a bancada da Paraíba, não, foi a bancada que pediu, foi o governo João Azevedo que pediu pouco, enfim, a rigor do alto da sua status hoje e da sua relação com o governo Lula. O que é que aconteceu, o que é que está acontecendo com as verbas do governo Lula para Paraíba? Luiz, primeiro dizer que o governo do presidente Lula se faz na Paraíba. Há 60 dias, e aí mais ou menos isso, um pouco mais ou um pouco menos, mas enfim, não importa, nós recebemos aqui como anfitriões as presenças do ministro Rui, da ministra Miriam Belchior e do ministro Camilo Santana da Educação. E foi apresentado o rol de ações estas que foram reivindicadas pela estrutura do governo estadual e algumas destas ações que foram reivindicadas inclusive por parlamentares. Me coloco nessa situação porque, afinal de contas, enquanto candidato ao governo apoiado pelo presidente Lula, eu sempre batia no sentido de eu sempre lembrar a necessidade de nós termos a terceiro eixo para o Vale do Piancó, a transposição de São Francisco, a necessidade de termos um hospital de traumatologia lá na região sertaneja e a duplicação da BR-230. Lembremos, o presidente sempre dizia, eleito sendo, vamos receber a todos os governadores, governadoras, enfim, que apresentarão 3 prioridades para as suas gestões. E assim nós o fazíamos. O presidente atendeu, foram mais de 22, 23 bilhões, dentre aquelas que foram elencadas como as suas prioridades. Essa questão a qual você se reporta e que criou uma certa celeuma, faltou, você lá em cima, na rádio, você dizia a narrativa, né? Mas não cabe outra narrativa senão o fato. A obra do Arco Metropolitano, mencionado desde 2018 pelo governador João Azevedo, e que não foi feito durante esses 5 anos, João Azevedo, o governador, disse que não carecia da participação do PAC, que teria reservas para fazer essa obra aqui para João Pessoa, Bahia, que beneficia sem sombra de dúvidas. Ponto 1. A do Hospital de Traumas, lá na cidade de Patos, da mesma forma. Na bancada havia 15 eixos, cada um dos parlamentares poderia escolher um desses eixos ou dividir os seus recursos de emendas de bancada da forma como ele aprouver, e o governo do estado disse não, esses 4,5 milhões nós vamos realocar para outro objeto. Então, houve o atendimento àquilo que foi apresentado ao Ministério de Planejamento. Não houve uma definição, uma deliberada indisposição de dizer eu vou tirar dali para colocar acolá. Não, houve uma orientação. Tá. Bom, a gente falou que hoje pela manhã você esteve presente no evento do PSDB, o PSDB que mudou aí a direção, o deputado estadual Fábio Ramalho assume a presidência do partido, a gente tem inclusive imagens aí do evento, não é isso? Hoje pela manhã, na presença ali de algumas lideranças, a gente está vendo inclusive do deputado Rui Carneiro, que é do Podemos, né? Lideranças de outros partidos, o senador Efraim Moraes também no União Brasil esteve presente, o senador veneziano do MDB. Qual foi o clima aí? Vocês estão se aproximando de uma unidade que estava um pouco, vocês estão juntando e colando algumas peças que estavam andando um pouco distantes, é isso, senador? Luiz, eu vejo da seguinte forma, não houve nada em termos de alterações de 2022 para cá, ao término da eleição. Claro que cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Não dá para que você possa fazer eventos ou estar reunindo a todas as lideranças ou a todos os integrantes ou a todos aqueles que têm a responsabilidade de conduzir os seus partidos em todos os instantes. Mas nunca faltou gestos de continuar comunheiramente do União Brasil, leia-se, sob a condução do senador Efraim Moraes, recém-eleito, nesse grupo. Nunca deixou de existir por parte do MDB essa compreensão de fazermos aquilo que foi inaugurado em 2022, aproximando-nos, tem sido algo que, de maneira muito natural, muito leve, está acontecendo. Eu tenho estreitado
relações que vão além das relações políticas para as relações pessoais, com o novo presidente do PSDB, deputado Fábio Ramalho. Temos parcerias junto às suas bases, da deputada Camila Toscano. É muito provável que façamos a comunhão e a composição PSDB-MDB lá em Guarabira. E é isso que nós vamos fazer. Aonde o PSDB esteja presente competitivamente para a disputa, o MDB se fará e apresentará opções para a composição dela. O inverso... Isso está valendo de João Pessoa? A gente está vendo ali a imagem do deputado Rui Carneiro, que não é do PSDB, é do Podemos, mas já recebeu o apoio. Presidente do PSDB. E já recebeu o apoio do PSDB. Pode ser que aconteça. Não há uma definição. Inescondíveis são os laços que nós temos pessoais, como também os laços de amizade, de respeito com o prefeito Cícero, com o deputado Messinho. Não é uma decisão tomada por mim, vai ser uma decisão tomada conjuntamente com os que fazem a comissão provisória do MDB. Nós temos um presidente, Miquica Leitão, nós temos o vereador Sobreira. Mas passa pela indicação da vice? Não, nós não tratamos sobre isso. Passa sim por aquilo que é fundamental, Luiz. Não dá para você desconhecer que são estratégias que se coadunam, se juntam, são indissociáveis. Você não faz a política local esquecendo da política estadual. Como também você não faz a política estadual, não toma decisões estratégicas estadualmente sem levar em consideração as cobranças que vêm em nível nacional. A gente tem que ter esse cuidado. Então nós vamos particularizar, fazer o que sempre foi do próprio MDB, ouvir as percepções, as inclinações, as pretensões locais, mas sempre tomando como base isso. Uma coisa vincula a outra, que vincula a terceira. Em nível federal, eu sou cobrado, como presidente da estadual, de ter resultados. Quais são os resultados? De ter bancada federal, de, quem sabe, renovar a vaga do MDB, seja através do nome de Veneziano, de Antônio, de José, enfim, mas o MDB nacionalmente tem no Senado um seu representante, e isso tem que estar, de fato, sendo levado em consideração nas decisões municipais. Bom, eu quero pegar exatamente essa frase, de assim, essa questão do MDB não deixar o Senado, tá levando em consideração as construções nos municípios. No caso específico de Campina Grande, a gente percebeu uma ausência aí que é do deputado Romero Rodrigues. Mas ele justificou. Parece-me que há um problema de saúde entre um dos seus familiares, se eu não estiver enganado. Tá. Tanto ele quanto o ex-governador Cássio Cunha Lima. Mas você tem a percepção que o senador veneziano pode ser a verdadeira grande causa desse esfriamento de Romero com Zero, nunca houve. E vamos fazer justiça, Luiz. As palavras, a não ser que ele estivesse dizendo algo que não tivesse a sentir. Todas as declarações do ex-prefeito de Campina Grande foram no sentido, perguntado, tendo sido, sobre a presença minha ajudando a Campina Grande, ajudando a gestão, e sempre o fiz, independente de ser Bruno, próprio Romero. É obrigação minha, tanto a Campina como aos municípios outros. Falava você agora, né, dos 2,3 milhões de reais que nós destinamos para Patos. E nosso irmão e amigo Nabor Vanderlei, prefeito, tem um posicionamento divergente do nosso. Já militamos juntos, mas hoje estamos em pontos antagônicos. Então, Romero em nenhum momento disse que o fato de eu estar colaborando com Campina, ou o fato de estarmos mais próximos a partir de 2022, ensejaria da parte dele indisposição em continuar colaborando com a gestão e colaborando com a sucessão dele próprio, Bruno Cunha Lima. Não há de se colocar isso, e eu disse a Bruno nas várias vezes, como disse a Cássio, como disse a Pedro, como disse aos meus companheiros, eu não estou aqui para criar dificuldades a quem quer que seja, eu estou aqui para ajudar a minha cidade, ajudando como temos feito, sabe, Luiz? Não falei sobre cargos, nem falo, não falei sobre propósitos de composição majoritária, de 24, de 26, não falei nada. Eu me pus porque é assim que eu me porto. Já disse aqui a você há cerca de 40 dias, 60 dias, muito claramente. Eu não desperdiço os instrumentos que eu disponho, que nós dispomos no Senado Federal, que são importantíssimos. Luiz, é muito gratificante, saiba disso, meu amigo. Semana passada eu vinha de Brasília até na madrugada para estar recebendo a Carreta do Amor, que é aquela estrutura móvel do Hospital de Barretos que se instala em Campina Grande de maneira móvel
mas que será construído. Isso é muito gratificante, como a duplicação da BR-230 e como outras ações. Senador, eu vou precisar pedir um intervalo aqui, já vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. O ex-deputado Pedro Cunha Lima, dentro de uma tentativa de pacificação, defende o nome de Romero Rodrigues para candidato ao governo do estado de 2026. Você gosta dessa ideia? Segura um pouquinho para responder sobre isso. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade. Estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, hoje com o senador Veneziano Vital do Rego. Segundo bloco, senador, um pouquinho mais curto. Pronto, vou ver se eu consigo ser bem rápido aqui, objetivo nas perguntas. Romero Rodrigues, candidato ao governo do grupo em 2026, a tese é de Pedro Cunha Lima. Luiz, não tenho nenhuma dificuldade. Eu só acho que projetar com todo... Eu tenho dificuldades, não. Eu não projeto 2026 para ninguém. Né? Quando a gente fala sobre renovação do mandato, tudo muito bem, mas eu tenho muito cuidado, Luiz. Eu acho isso, principalmente pelas condições que são as nossas, humanas. Você não consegue falar em minutos do que vai acontecer, quanto mais você dizer daqui a 3 anos. Vamos fazer o dia a dia, vamos trabalhar o dia a dia, vamos projetar, mas não nessa projeção tão longínqua. Nós precisamos passar primeiro por 2024. 2024 dirá muito para as eleições estaduais em 2026 e para as eleições federais. Você tem feito propaganda ou inserções, com obras do governo do estado em Campina Grande. Uma delas é o Centro de Convenções, não é isso? Exato. Não estou tomando nada de ninguém. Eu estou apenas dizendo. Você reconhece que o governo tem obra em Campina, então? O Centro de Convenções. Agora, o governo do estado não tem o mesmo comportamento, a partir do próprio governador e dos que fazem, de registrar as ajudas dos outros. Eu não tenho problema de dizer, deu a iniciativa, inclusive, enquanto ainda éramos aliados. Em 2019, faz tempo, viu? Para quem tem 5 bilhões de reais. Essa é uma obra, eu estou achando que a Paraíba vai se transformar em um banco. Né? Como assim? Porque todo dia você ouve o governador e os seus dizendo a Paraíba tem 4 bilhões, tem 5 bilhões e uma obra de 120 milhões, tendo tido 50 de ajudas parlamentares, e desses 50, meus amigos, eu só falo aquilo que posso comprovar. Ajudei eu e a senadora Nilda com 34 milhões de reais. Custava o governo dizer participação do Veneziano, da senadora Nilda, do senador Efraim, do deputado Wilson, do deputado Damião Feliciano? Não custa nada, mas apresenta como se fosse obra sua. 80 milhões de reais para ter 4 bilhões e meio, 5 bilhões. Essa obra já era para ter sido concluída, está lá. Né? A passos lentos, eu tive lá, fiz registros porque colaborei. É como a Transparaíba, quando o Ricardo deixou a Transparaíba iniciada com 500 milhões em caixa, o governador Ricardo, essa obra já era para ter sido entregue. Eu espero. O Arco Metropolitano foi quando estávamos em campanha, eu e João, em 2018, e João já apresentava uma obra de muita importância. Passamos 4 anos, não foi feito, estamos no 5º ano sendo fechado. E o governador, não, vou fazer agora. Poxa, tem tanto dinheiro aí, vai transformar a Paraíba, o governo do estado, num banco. Olha aí, colocando combustível nessa fogueira aí. Senador, obrigado, na verdade o tempo aí esgotado, obrigado pela presença. Obrigado, aqui. Luiz, obrigado pela atenção, um abraço, boa tarde, bom final de semana a todos. Tá aí, bom demais. Vamos lá, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.